A história começa numa masmorra onde nosso protagonista, Ryota, acorda de repente, assustando uma garota que o examinava. Ela se pergunta se ele é mesmo humano, estranhando por que um slime soltaria um humano, já que eles só soltam brotos de feijão, e o garoto fica confuso com o que ela diz. A garota se apresenta como Emily e decide mostrar a ele o que quer dizer, lutando contra outro slime que a atinge, tirando metade do seu HP, mas ela o esmaga com seu martelo gigante. Quando o slime desaparece, ele solta um monte de brotos de feijão e Ryota fica confuso com a cena. Emily explica que estão no primeiro andar de uma masmorra chamada Telulu, e que os slimes desse nível sempre soltam brotos de feijão. Na verdade, tudo neste mundo é um drop de monstro. Eles continuam pelo labirinto, e Ryota se pergunta se ainda está na Terra. Emily mata outro slime, e Ryota questiona por que ela não mata outros monstros. Emily diz a ele que só existem slimes no primeiro nível e que ela é fraca demais para ir ao nível 2. Ela o leva num painel de status, explicando que ele pode mostrar as estatísticas dele. Vemos que ela está apenas no nível 3, e suas estatísticas parecem bem medíocres. Ryota pensa que é como um videogame, e nota que há uma segunda página. Emily explica que ela mostra o status de drop dela, que determina a quantidade de itens que ela pode obter de certos tipos. Vemos que todas as estatísticas de drop dela estão no rank F, mas as de plantas estão mais altas, no rank E, por isso ela está cultivando brotos de feijão. Ryota decide verificar as próprias estatísticas, mas fica desapontado ao ver todas no F, e seu nível preso no 1. Ele verifica a segunda página e vemos que todas as suas estatísticas de drop estão no S. Emily acha que as estatísticas dele são terríveis, já que S vem depois de muitas outras letras no alfabeto. Mas Ryota pensa que S geralmente é o mais alto em jogos, então decide experimentar. Ele procura uma arma e Emily oferece o martelo dela, mas é pesado demais para ele, então Emily lhe dá uma lança de bambu. Um slime se aproxima e Ryota luta contra ele, mas no fim consegue derrotá-lo. O slime solta uma quantidade enorme de brotos de feijão, e Emily não consegue acreditar, nunca tinha visto um drop tão grande, o que permite a Ryota confirmar suas suspeitas. O estômago de Ryota ronca de repente e Emily decide preparar algo para ele comer. Emily cozinha alguns dos brotos de feijão que coletaram. Ryota acha a comida dela deliciosa e a devora com avidez. Ela lhe entrega uma xícara de sopa para provar, mas se assusta quando ele começa a chorar. Ela pensa que talvez tenha sido a sopa, mas Ryota a assegura de que estava boa e que ele estava apenas relembrando sua vida passada. Ele se lembra de como trabalhava incansavelmente, comendo apenas comida fria de loja de conveniência, até que por fim se exauriu tanto e a última coisa que se lembrava era de ter acordado ali. Emily o abraça, confortando-o ao dizer que todos os seus esforços, no fim, valerão a pena. Ryota agradece e pensa que deveria encontrar um lugar para ficar, então Emily lhe fala sobre a cidade onde ele pode encontrar hospedagem. Ryota descobre que Emily dorme na masmorra porque não podia pagar um lugar próprio, mas ela o deixa ficar com a lança de bambu quando ele parte. Ryota chega à cidade e aprende mais sobre o mundo, descobrindo que a moeda dele se chama Pilos, e consegue vender seus brotos de feijão por 200 pilos. Ele descobre que uma refeição comum custa cerca de 500 pilos e a hospedagem sairia por 2.000 à noite. Ele começa a matar slimes na masmorra, trocando todos os seus brotos de feijão por dinheiro, e depois de 3 dias leva Emily para uma casa que alugou. A casa está um pouco deteriorada, mas Ryota entrega as chaves a Emily, dizendo que é para ela morar. Descobrimos que custa 20.000 pilos por mês, e Emily começa a entrar em pânico, mas Ryota a tranquiliza, dizendo que ele vai cobrir todo o aluguel. Emily não consegue aceitar tal gesto, mas Ryota diz que é para agradecê-la pela sopa que ela fez para ele. Emily nota as bolhas na mão dele e as olheiras sob os olhos, e acaba pedindo para ele morar com ela, querendo continuar a fazer comida para ele. Ryota vai trocar seus brotos de feijão na gratidão da andorinha, e a garota do balcão, Erza, fica impressionada com a grande quantidade que ele traz. Ryota diz a ela que planeja ir para o nível 2 para conseguir drops melhores, e ela lhe informa que os monstros do nível 2 soltam cenouras. Ela menciona que uma nova masmorra chamada Nihanium surgiu, e que o grupo Netuno, o mais poderoso de Sekiro, está investigando-a. Enquanto Ryota sai, Erza tenta convidá-lo para sair, mas ele acaba a rejeitando. Ryota volta para casa e fica impressionado ao encontrá-la impecável. Emily lhe traz uma toalha quente e uma xícara de chá. Ele a incentiva a fazer uma pausa, mas ela lhe diz que gosta do trabalho. Ele menciona Nihonium a ela, mas Emily diz que ouviu que era inútil porque não tem drops. Ryota decide ir verificar a masmorra por si mesmo. Ele caminha pela área que parece uma caverna e um esqueleto aparece. Ele o ataca, mas erra, atingindo uma coluna ao lado dele e esmagando-a.
Ryota ataca, mas sua lança fica presa nas costelas do esqueleto. Por sorte, uma coluna atrás do esqueleto desaba sobre ele, e Ryota o esfaqueia repetidamente enquanto está imobilizado. O esqueleto solta uma semente brilhante, e ao Ryota coletá-la, ele ouve uma voz que lhe diz que seu HP máximo aumentou. Ryota e Emily verificam o painel de status e ficam chocados ao ver que o HP dele subiu para o Rank C. Emily fica animada com isso e Ryota parte para matar mais esqueletos. Ele leva a Emily junto e eles descobrem que as mortes de Emily não soltam sementes. Ela também não consegue pegar sementes das mortes de Ryota. Então Ryota conclui que Nihonino deve ser uma masmorra de aumento de status apenas para Ranks S. De volta em casa, durante uma refeição, Ryota conta a Emily sobre seu plano de ir para o nível 2 de Telulu. Emily fica preocupada e diz para ele não ser imprudente, então ele promete que voltará antes do anoitecer. Na masmorra, Ryota luta contra um slime no nível 2. O slime o atinge, mas ele mal sofre dano graças ao seu novo status de HP Rank S. Ele finalmente mata o slime, e ele solta uma cenoura enorme. Outro slime se aproxima, mas antes que possa atacá-lo é morto por uma bola de fogo. Ele também solta uma cenoura, mas é menor que a de Ryota. 3 homens surgem da esquina para coletar a cenoura. Os 3 zombam dele e o escaneiam com um aparelho, vendo que ele está apenas no nível 1, então eles riem e vão embora. Ryota fica irritado quando, de repente, uma garota aparece atrás dele. Ela tem uma roupa peculiar, e vemos que tem orelhas de coelho. Ela pergunta a Ryota se ele é realmente nível 1, dando um tapa na cabeça dele e dizendo o quanto odeia níveis baixos. Ryota não sofre dano, e a garota fica chocada com isso, então ela simplesmente vai embora confusa. De volta em casa, Emily fica impressionada com o tamanho das cenouras. Ryota diz a ela que conseguiu 8.000 pilos por elas na gratidão da andorinha, e ele pensa que vai ficar rico. Há uma batida na porta e Ryota encontra a garota de antes. Ela o esbofeteia na cabeça novamente, repetindo que odeia níveis baixos. Não vendo reação dele, ela começa a agir estranho e confessa seu amor por ele. Emily pergunta a Ryota quem é a garota. A garota dá um tapa na cabeça de Ryota, mas ele não se mexe. Ela arrasta um transeunte até a porta deles e faz o mesmo com ele, nocauteando-o imediatamente. Ela pergunta por que não aconteceu com Ryota, e ele pensa que é provavelmente por causa do seu HP Rank S. Ele pergunta por que ela veio, e ela tira uma cenoura grande do vestido. Ryota se lembra de ter deixado cair uma cenoura quando saíram da masmorra, e a garota pegou a cenoura assim que ela caiu. Ela diz a Ryota que quer mais e fica animada ao ver todas as cenouras na casa. Emily pergunta se ela quer comer com eles, e ela demonstra como fazer macarrão de cenoura com molho e sopa de cenoura. A garota baba ao ver a comida deliciosa e os 3 se sentam para comer. A garota elogia a habilidade culinária de Emily enquanto eles terminam a refeição, e a garota vai embora imediatamente depois. Ryota caminha cautelosamente pelo segundo nível de Nihanium, determinado a ficar mais forte quando de repente um zumbi aparece e Ryota o ataca bravamente, mas acaba quebrando sua lança de bambu. Ryota usa seus socos e chutes para derrotar o zumbi, e ele coleta a semente que ele soltou. A voz estranha lhe diz que sua força aumentou em 1. Nesse momento, Ryota é perturbado por outra voz. Ele olha para cima e vê que a garota o observava o tempo todo. Ela pula, dá um tapa na cabeça dele e pergunta sobre o drop. Ryota não quer que ela saiba que seu rank de drop é S, então decide não contar a ela. Ela pergunta se ele tem cenouras e ele diz que não. Ela quer ir para Telulu para conseguir mais cenouras, então Ryota diz para ela esperar na gratidão da andorinha, e ela vai embora. Ryota chega à gratidão da andorinha com uma tonelada de cenouras na mão. Ele lhe entrega uma cenoura, e a multidão ofega em choque, enquanto a garota mastiga a cenoura extaticamente. Erza se aproxima de Ryota e rapidamente oferece comprar todas as cenouras dele pelo dobro do valor de varejo. Ela explica que o nome da garota é Eve Callous Leader, e ela é uma aventureira notória. Seu golpe de karatê característico se chama Excalibur, capaz de cortar uma rocha ao meio. Ela também é uma especialista em cenouras, então qualquer cenoura que ela aprovar certamente terá um preço alto. Erza oferece 15.000 pilos por cada cenoura. Ryota fica espantado e tenta agradecer a Eve, mas ela simplesmente pede mais cenouras. Ele diz que não tem nenhuma, então ela tenta esbofeteá-lo novamente, mas ele para a mão dela. Ela pede cenouras novamente, e Ryota promete conseguir mais para ela amanhã. Isso a deixa chateada enquanto ela finalmente vai embora. No nível 2 de Telulu, Ryota e Emily verificam o salão deles. Ryota decide dar outra olhada na masmorra. Ele ouve algo na esquina onde encontra 2 aventureiros lutando para matar um slime. Eles ficam exaustos enquanto o capitão deles se aproxima.
Eles rapidamente prendem o slime no chão enquanto o velho o finaliza, coletando a cenoura e dizendo para eles seguirem em frente. Seus companheiros querem descansar, mas o velho os repreende por serem fracos e diz que está sendo rigoroso, porque quer que eles fiquem mais fortes. Eles vão com o capitão enquanto Ryota se lembra de como tinha um chefe em sua vida passada que o sobrecarregava e dizia que era para o seu próprio bem. Emily se aproxima de Ryota com uma lancheira e eles decidem fazer uma pausa. Eles estendem o almoço quando, de repente, Ivy corre até eles, animada para comer a comida de Emily. Eles almoçam alegremente enquanto Ryota ouve alguém falando. Ele vê o grupo de antes e o capitão os olha com desprezo, dizendo aos seus companheiros para nunca serem tão preguiçosos quanto eles. Ele diz que a qualidade do drop depende do esforço para obtê-lo, mas Ivy pula até eles, dizendo para comerem as cenouras. Ela as corta ao meio e as enfia na boca deles. Eles começam a mastigar enquanto Ivy diz ao capitão que as cenouras são deliciosas mesmo sem muito trabalho. O capitão fica irritado, preparando-se para atacar, mas Ivy o impede e o velho vai embora com seus companheiros. Na gratidão da andorinha, Ryota diz a Erza que eles não conseguiram trazer todos os seus itens, e Erza sugere conseguir um carrinho mágico para ajudá-lo a carregar os itens. Eles chegam a uma loja, onde são recebidos por uma garotinha no balcão. Ela chama o pai, e um velho aparece dos fundos. Ele recomenda um carrinho mágico com sistema de detecção de monstros, e eles se interessam em comprá-lo, mas ficam surpresos ao saber que custa 10 mil de pilos. Os outros carrinhos na loja também custam milhões de pilos, então eles ficam desanimados e vão embora sem comprar um carrinho. De repente, eles ouvem uma comoção enquanto as pessoas gritam que há um errante. Emily explica que um errante é um monstro que aparece quando drops são deixados onde não há muitas pessoas. Ryota olha para cima e vê um gorila gigante furioso pela cidade e várias pessoas correndo, incluindo aventureiros. Emily diz a ele que errantes não têm drops, então aventureiros não os combatem. Ryota ouve um grito e vê Erza no chão enquanto o gorila lança um soco nela. Ryota pula, parando o punho dele, e Eve chega com um grupo de aventureiros para se juntar à luta. Ryota diz a Erza que ele vai cuidar do errante e ele avança contra o gorila. Ele está prestes a arremessar uma pedra nele, mas Emily a esmaga com seu martelo. Os aventureiros atacam os membros do gorila enquanto Ryota salta para frente, dando uma cabeçada no gorila antes de desferir o golpe final. Os espectadores aplaudem Ryota por salvar a cidade e Ryota fica feliz em receber apreço pela primeira vez. Ele ouve o tilintar de um drop e eles vão investigar. Eles descobrem que ele havia soltado uma pistola, e Ryota fica surpreso ao encontrar uma arma que nem deveria existir naquele mundo. Fora de Nianium, Ryota verifica seu status e vê que sua força subiu para o rank C graças aos Drops It C. Ele entra em Nihanium equipado com a pistola e atira em um zumbi que se aproxima. O primeiro tiro arranca o ombro dele e o segundo o mata. Ryota confirma que a arma funciona enquanto múltiplos zumbis caminham em sua direção. Ele atira neles, matando-os com facilidade, mas se pergunta como obterá mais balas, então pensa em usá-las com moderação. Em Telulu, um slime pula em Emily, mas Ryota atira e o mata no ar. Ela fica feliz em vê-lo e eles almoçam juntos. Ela admira a nova arma dele, e ele lhe diz que planeja verificar o próximo nível. Eles percebem que Eve não apareceu para o almoço e presumem que ela deve estar ocupada. Eles entram no terceiro nível, e Emily sabe que os monstros da área são chamados de slimes barata, e que eles soltam abóboras. Eles partem para encontrar os slimes barata, e Ryota avista alguns correndo pelas paredes. Ele percebe que são semelhantes a baratas, e fica enojado com eles. Ele ouve um baque pesado enquanto Emily atinge o chão com seu martelo. Ela exibe um sorriso assustador, dizendo que quer matar todos os slimes barata. Emily mata um brutalmente, e eles coletam uma abóbora do drop. Ryota sugere voltar para pegar mais cenouras, não querendo ver o lado assustador de Emily novamente. Mas no caminho, eles encontram outro enxame de slimes barata. Eles repelem Emily e ela enlouquece ao vê-los. Ryota diz a ela que vai cuidar disso, e ele começa a atirar nos monstros, implorando a Emily para não perder a cabeça. Ryota derrota os monstros, e a dupla tenta descobrir como carregar todas as abóboras enormes dos drops de Ryota. Quando Emily de repente começa a agir estranho de novo, querendo matar mais slimes barata, uma explosão repentina na entrada arremessa Ryota junto com as abóboras. Eve surge para receber suas cenouras do dia, e Emily oferece a mochila cheia de cenouras enquanto Ryota se sente aliviado. Eles trocam suas abóboras na gratidão da andorinha, e voltam para pegar o resto de sua colheita, apenas para encontrá-las meio comidas no chão. Ryota supõe que um animal pequeno as pegou, mas Emily suspeita que os slimes baratas são os responsáveis.
Ela esmaga uma das abóboras arruinadas e um enxame de slimes barata emerge de dentro dela. Então Emily começa a ficar furiosa. Aterrorizado com o que Emily poderia se tornar, Ryota rapidamente saca sua arma e atira neles até ficar sem balas. Ele implora para Emily ter paciência e promete matar todos eles enquanto os esmaga com as mãos. Eventualmente, Ryota mata todos os slimes barata. Emily pede desculpas a Ryota por seu frenesi quando de repente Ryota ouve múltiplos tilintares e eles percebem que os monstros soltaram mais balas. Na gratidão da andorinha, Erza explica que errantes aparecem se um drop for deixado sem vigilância fora de uma masmorra. Ryota pensa que talvez seja possível forçar errantes a aparecer e matá-los para conseguir mais balas. Ele está perdido em pensamentos enquanto Erza tenta convidá-lo para sair, mas ele apenas a agradece e se apressa em ir embora. Ryota experimenta deixando uma cenoura do lado de fora e espera por um monstro aparecer, mas Eve surge para comer a cenoura. Ryota tenta novamente e um slime aparece, então Ryota o mata instantaneamente. Ele solta mais balas, e Ryota fica satisfeito que seu experimento funcionou. Ele se pergunta o que aconteceria se tentasse a mesma coisa com as sementes de Nihanium. Em Nihanium, não importa o que Ryota tente, as sementes simplesmente desaparecem em suas mãos. Ele esperava que por causa de sua habilidade única, algo interessante acontecesse. Então ele fica desapontado, voltando quando um esqueleto aparece de repente, pegando Ryota de surpresa. Ryota luta com o esqueleto e consegue chutá-lo para fora da entrada. Ryota pensa que ele pode se transformar em um errante, mas ele simplesmente desaparece. De volta à gratidão da andorinha, Erza explica a Ryota que monstros desaparecem se saírem da masmorra, e que mesmo dentro da masmorra, eles não podem entrar em níveis diferentes. Erza cora enquanto tenta elogiar Ryota, mas ele a interrompe e sai apressado. Ele retorna a Nihonium e fica em frente à entrada para testar uma nova ideia. Um esqueleto se aproxima dele e Ryota o lança para fora. Ele rapidamente atira nele antes que desapareça, e uma voz misteriosa lhe diz que ele adquiriu uma bala congelante. Ryota testa a nova bala em uma árvore, envolvendo-a em gelo. Em Telulu, Ryota demonstra a bala congelante em um slime, congelando-o antes que Emily o mate. Emily pergunta a ele sobre isso, e Ryota lhe diz o que é, explicando que é difícil de obter, então ele não pode usá-la com frequência. Ryota e Emily estão em uma trilha na encosta de uma montanha e encontram duas pessoas discutindo. Um homem pede a Ryota para recuperar a carga que havia caído do penhasco, mas a mulher adverte contra isso, dizendo que foi deixada sem vigilância, então errantes poderiam aparecer. Ela cria uma bola de fogo enquanto se prepara para queimar a carga, mas o homem a impede, dizendo que o perfume na carga vale uma fortuna. Eles começam a discutir e o velho tenta atingir a mulher, mas erra, deixando uma marca na parede. Ryota e Emily ficam surpresos, mas a mulher explica que um monstro chamado Feminine acabou de possuir o homem. Ela explica que o monstro usa um corpo humano como berçário para se propagar, enquanto Ryota atira no monstro, libertando o homem, mas ele cai inconsciente. A mulher diz a eles para pegarem o homem e correrem, sabendo que mais Femini aparecerão por causa da carga. Ela se prepara para se sacrificar para que eles possam ter tempo suficiente para escapar, dizendo que é sua responsabilidade como escolta. Ryota se lembra da época em que um colega de trabalho cometeu um erro, e o chefe riu de sua desgraça. Embora Ryota quisesse ajudar, seu colega pensou que era sua responsabilidade, então ele não pôde fazer nada. Ryota quer ajudar a mulher, então ele usa suas balas congelantes para congelar os monstros enquanto Emily os estilhaça com um único golpe, e a mulher o agradece por salvá-los. Mais tarde naquela noite, eles verificam as estatísticas de Emily, que parecem ter melhorado drasticamente após derrotar a Feminine. Ela agradece a Ryota dizendo que mais coisas boas acontecerão a ela se eles ficarem juntos, mas Ryota pensa que é ele quem está recebendo todos os benefícios. Eles retornam à masmorra, onde encontram um monstro raro. Ryota o derrota e ele solta um colar que ele quer que Emily use. Ele revela que ele dobra os drops de itens, então Emily poderá ganhar mais dinheiro com ele. Enquanto o usa, Emily derrota um grupo de morcegos e eles soltam mais itens do que o normal. De volta à casa deles, Ryota pensa em se mudar, dizendo que podem conseguir um lugar melhor com o que estão ganhando agora. Ele sabe que levará algum tempo para economizar mais dinheiro, mas Emily lhe diz para não trabalhar demais. Na gratidão da andorinha, Ryota tenta vender brotos de bambu, mas Erza acha difícil avaliá-los. Uma garota pergunta a Ryota se ela pode ficar com os brotos, e ele a deixa pegar um. Ela imediatamente o fatia em pedaços e o prova, dizendo que o sabor é delicioso, mesmo estando cru. Então ela quer comprar todos os brotos dele. Ryuya concorda e a garota diz que não pode dar um preço exato ao item, mas quer que ele aceite um dinheiro como um sinal de sua gratidão.
Ele percebe que a garota acabou de pagar 20 mil pilos pelos seus brotos de bambu, um preço altíssimo para aquele item, mas ele parece desapontado. No entanto, Erza revela que a garota é uma epicure chamada Eryx, e qualquer comida que ela goste valerá uma fortuna. Ela quer que Ryota assine um contrato exclusivo com eles, pensando que seus brotos de bambu se tornarão o assunto mais comentado em Sekiro, então ela quer os direitos de vendê-los como um produto de marca. Erza oferece pagar um bônus além do preço dos itens e Ryota concorda, dizendo que está muito feliz em fazer parceria com ela. Ele retorna a Nihonium, onde vê um esqueleto se aproximando de uma princesa chamada Margaret. Ele está prestes a ajudá-la, mas seus companheiros de repente contêm o monstro enquanto ela corta a cabeça dele. Um carrinho mágico armazena a cabeça enquanto seu companheiro diz a Ryota que ela está usando uma caixa de ar. Ele diz a Ryota que os monstros em Nihonium soltam ar, então eles o armazenam na caixa para vendê-lo, e como é feito pela princesa Margaret, tornou-se o produto principal deles. Ele diz a Ryota que o carrinho mágico permite que eles carreguem mais caixas de ar, então podem fazer menos viagens com ele. Ele retorna para a casa deles e diz a Emily que quer comprar um carrinho mágico. Mas ele sabe que custará muito, então não consegue decidir se compra uma casa ou um carrinho primeiro. Emily acha que eles deveriam ir pelo carrinho mágico, pensando que isso os ajudará a economizar mais dinheiro para comprar uma casa nova. Ryota acha que ela tem um bom ponto, então eles decidem comprar o carrinho mágico primeiro. No dia seguinte, eles vão à loja, mas veem a jovem garota chorando, então perguntam o que aconteceu. A garota revela que seu pai ainda não voltou, dizendo que ele foi em uma viagem para pegar algumas flores. Emily sabe que o único lugar para conseguir flores é uma masmorra chamada Arsênico, então eles decidem ir verificar. Eles entram na masmorra, onde veem monstros bloqueando seu caminho. Ryota atira em um deles, mas a bala ricocheteia, então Emily diz a ele para recuar, enquanto ela avança com seu martelo matando os monstros instantaneamente. E eles avançam mais fundo na masmorra, onde veem o lojista deitado no chão. Ryota pergunta se ele está bem, mas ao que parece, ele está apenas dormindo no chão. Eles tentam acordá-lo, mas ele não responde, então Emily bate seu martelo no chão. O lojista acorda e Ryota pergunta o que ele está fazendo ali, dizendo que sua filha está preocupada com ele. Ele revela que está pegando peças para seu novo carrinho mágico e conseguiu reunir os outros materiais, mas ainda precisa de algumas rochas leves. Ele aponta para uma rocha voadora, dizendo a eles que as rochas leves são mais leves que o ar, então ele não consegue pegar uma. Ryota diz a ele que é difícil fazer isso sozinho, mas ele acha que duas pessoas podem dar conta. Ele levanta Emily enquanto luta contra o peso do martelo dela, apesar de ter uma força de rank S. Ela balança o martelo na rocha voadora, derrubando-a, e ela solta uma rosa azul, que é exatamente o que o lojista precisa. Eles vão para fora, onde o homem a deixa no chão, esperando que ela se transforme em um errante. Emily sabe que será impossível alcançá-la assim que voar para o céu, então o lojista precisa pegá-la antes que ela fuja. A rosa se transforma em uma rocha leve, e imediatamente começa a acender, então o lojista vai atrás dela, mas não consegue alcançá-la. No entanto, Ryota dispara uma bala congelante, fazendo-a cair no chão enquanto o lojista a pega. Eles retornam à loja, onde o lojista completa seu carrinho mágico, dizendo a eles para levá-lo consigo. Ryota não quer aceitar um presente tão caro, mas o lojista o lembra que ele salvou a cidade do gorila, então ele merece algum tipo de recompensa. Ryota aceita, e eles o usam para armazenar brotos de bambu. Ele atinge a capacidade máxima, então Ryota o leva para Erza, mas ele vê um homem discutindo com ela. Ele exige mais pagamento pelas mercadorias que está vendendo, alegando que suas mercadorias valem mais de 10 mil pilos, mas Erza diz a ele que não pode pagar mais de 8.400. O homem tenta atacá-la, mas Ryota congela o braço dele, dizendo para ele parar porque Erza não mentiria sobre o preço. Ele remove as mercadorias de seu carrinho e as leva para o balcão. Ele coloca os itens do homem no carrinho, dizendo que ele calcula automaticamente o valor de venda, e o carrinho exibe 8.400 pilos. O homem o acusa de conspirar com Erza enquanto quebra o gelo em seu braço, preparando-se para atacar Ryota, mas ele facilmente para o ataque, afastando-o com um tapa. Erza agradece a Ryota por isso, dizendo que, como comerciante de itens, ela quer que as pessoas se sintam à vontade para trazer suas mercadorias a ela, mas ela começa a sentir que não consegue fazer isso sozinha. Ryota diz a ela que tudo bem ter alguma ajuda, porque ela também o ajudou comprando seus itens, então ele quer protegê-la em troca. Ela de repente o beija, fazendo-o corar, enquanto Erza diz a ele que foi um beijo pessoal dela, então ela quer que ele se lembre. Ryota e Emily retornam a Telulu, onde caçam morcegos para coletar brotos de bambu. Ryota está feliz porque agora podem ganhar 200 mil pilos em uma única viagem com o carrinho mágico, o que é 10 vezes mais que o normal.
Eles agora têm dinheiro suficiente para comprar uma casa nova, então voltam para casa arrumando suas coisas, mas começam a sentir um pouco de tristeza por terem muitos momentos memoráveis ali. Eles decidem manter o aluguel daquele lugar para que possam retornar a ele a qualquer momento. No dia seguinte, os vemos em sua nova casa enquanto Emily prepara o café da manhã para eles. Ryota acorda e fica surpreso ao ver Eve perguntando a ela como ela chegou lá. Emily acha que isso não é um problema, já que ela fez bastante comida e eles se sentam juntos, aproveitando o tempo em sua nova casa. Ryota retorna ao primeiro nível de Nianium, onde usa sua arma para matar múmias, mas ele percebe que está sem balas. Ele coleta uma semente brilhante do monstro enquanto uma voz o notifica que sua velocidade aumentou. Uma múmia de repente se aproxima dele por trás, então ele luta com ela, empurrando-a para trás e chutando-a para longe. Ele fica surpreso ao ver que seu ataque cortou a múmia ao meio, e ele se lembra que tem força de Rank S, então pode lidar com os monstros mesmo sem uma arma. Na gratidão da andorinha, um homem chamado Netuno de repente se senta com ele. Ryota se pergunta o que ele quer dele, e Netuno revela que quer ter uma queda de braço com Ryota, dizendo que está interessado em seu poder porque ouviu como Ryota afastou um homem com um tapa. Ele desafia Ryota para uma luta, e sua confiança irrita Ryota. Então ele aceita o desafio. A queda de braço começa, e ele imediatamente percebe que Netuno é forte. Ryota luta contra seu oponente, mas acaba vencendo, surpreendendo a todos ao redor. Ryota se lembra que Erza lhe falou sobre Netuno, informando que Netuno é o líder da organização mais poderosa de Sekiro. E Netuno pede uma revanche, mas ele recusa, dizendo que já causaram uma cena. Netuno de repente se levanta tentando socar Ryota, então ele imediatamente contra-ataca, jogando Netuno para longe. Ele rapidamente se levanta dizendo que gosta de Ryota, então ele quer que ele se junte à sua família, mas Ryota o recusa. De volta à casa deles, Ryota diz a Emily que não tem interesse em se juntar a grupos porque já está aproveitando a vida que tem com ela. Emily fica impressionada que Netuno o tenha recrutado, pensando que deve ser porque ele ajudou muitas pessoas, e ela chama Ryota de herói. Ele retorna a Nionium, onde encontra o companheiro de Margaret, que o informa sobre o mais recente produto da empresa, conhecido como a Caixa de Pandora, que armazena automaticamente os itens derrubados e exibe o rosto da pessoa que os encontrou. O homem dá a Ryota algumas das caixas, dizendo para ele informar seus amigos sobre isso, e ele inicialmente se recusa a aceitá-las, mas pensa em uma boa maneira de usá-las. Fora da masmorra, descobrimos que Ryota usou a caixa para armazenar as sementes. Ele a deixa no chão, fazendo esqueletos errantes aparecerem, e ele imediatamente os elimina, permitindo-lhe coletar balas congelantes com facilidade. Emily está prestes a entrar na masmorra com o carrinho mágico deles quando ela se depara com Ryota, que está repetindo o processo com os itens que recebeu de outros monstros. Uma múmia e um zumbi aparecem e ele rapidamente se livra deles, fazendo 2 balas especiais aparecerem. Ryota pega a bala vermelha enquanto a voz o notifica que ele adquiriu uma bala de fogo. Então ele pega a branca e imediatamente percebe que é útil, então ele pensa em conseguir mais. Ao repetir o processo, ele adquiriu muitas balas especiais, mas quando está prestes a abrir a última caixa, ele de repente sente um calafrio poderoso. Emily diz a ele que há uma tempestade mágica, e ele retorna a Erza, que o informa que a tempestade mágica é um fenômeno natural raro onde ninguém poderá usar magia. Erza revela que seus efeitos podem atingir as masmorras, então aventureiros que usam magia devem tirar o dia de folga. Naquele momento, um homem chamado Reis entra no prédio pedindo ajuda porque sua parceira Rosa foi deixada para trás em Silicon, que é uma masmorra destinada a usuários de magia. Reis anda por aí pedindo ajuda, mas nenhum dos aventureiros quer ajudá-lo, então ele cai de joelhos enquanto Ryota se pergunta por que ninguém quer ajudá-lo. Netuno de repente aparece, dizendo a Ryota que os monstros em Silicon são tão perigosos que ele não quer se aproximar. Erza revela que os monstros na masmorra são imunes a ataques não mágicos, então Netuno pensa que não há nada que ele possa fazer por eles. No entanto, Ryota se aproxima de Reis, dizendo-lhe que procurará por Rosa, que se revela estar no 3º nível de Silicon. Ele corre pela masmorra usando suas balas especiais para derrotar os monstros, enquanto Emily retorna à loja de Erza, onde vê o carrinho de Ryota. Uma garota chamada Ina informa Emily sobre a situação, enquanto Eve ouve a conversa delas. Enquanto isso, Ryota alcança o 3º nível de Silicon e encontra a Rosa deitada no chão quando um monstro de repente aparece, mas ele percebe que ficou sem balas especiais. Vemos Emily e Eve a caminho de Ryota, enquanto Emily afirma que eles não têm escolha, dizendo que Ryota a lembra de sua mãe. Em um flashback, vemos uma jovem Emily com sua mãe que derrota um monstro para salvar os outros aventureiros.
Ela verifica os aventureiros enquanto lhes diz para serem mais cuidadosos ao explorar masmorras. Ela pega o item que o monstro soltou e começa a sair com eles, aproveitando o tempo juntos. Um dia, um aventureiro diz a ela para correr porque há um dragão errante, mas ela escolhe lutar contra ele. Ela derrota o dragão, mas cai no chão. Emily está preocupada com ela, mas ela diz a Emily para não fazer alarde, perguntando se os outros estão seguros. Emily diz a ela que eles estão bem, e isso faz sua mãe sorrir, enquanto ela diz a Emily para levá-la até eles, porque não quer que seus itens se transformem em errantes. Enquanto Emily a carrega de volta, ela avisa a Emily para não ser imprudente ao se aventurar na masmorra e ela falece. De volta ao presente, Emily pensa que Ryota é um herói, assim como sua mãe, porque ele se esforça para ajudar os outros, então ela acha que é a vez dela de ajudá-lo. Ryota foge dos monstros, tentando atirar neles com suas balas normais, mas isso se mostra ineficaz. Ele continua a fugir e encontra Emily e Eve, que estão fugindo de zumbis. Elas se oferecem para cuidar de Rosa enquanto Ryota lida com os errantes, mostrando-lhe uma caixa vazia. Emily e Eve distraem os monstros enquanto Ryota atira nos zumbis errantes, fazendo-os soltar balas de fogo. Ryota diz que vai cuidar disso, e depois de um tempo, Reis os vê saindo da masmorra com Rosa. Ele está preocupado porque Rosa está em mau estado, mas Ryota diz a ele para não se preocupar, enquanto usa uma bala para curá-la. Ryota revela que a bala branca é na verdade uma bala de cura, e a condição de Rosa melhora instantaneamente e então Reis agradece a Ryota por ajudá-los. Ryota está feliz por terem conseguido salvá-la, e Emily vê uma imagem de sua mãe enquanto ele sorri. Ele fica impressionado que Emily teve a ideia de trazer zumbis errantes para ele, mas Emily diz que não é grande coisa, dizendo que ela apenas imitou o que o viu fazer. Ele agradece a Emily e Eve por salvá-lo e oferece levá-las para comer, mas Emily recusa, dizendo que deveriam ir para casa porque ela quer cozinhar para ele. Ryota consegue uma nova queda de melancias e pede a Erza para avaliá-la para ele, mas Eric de repente aparece dizendo que pode ajudá-lo a avaliá-la na hora. Ela dá uma mordida e é instantaneamente levada às lágrimas por quão refrescante e doce é o sabor. As outras pessoas se aglomeram para experimentar também, e Erza rapidamente oferece um contrato exclusivo com Ryota. Ryota fica surpreso com a popularidade, e está feliz por ter outra fonte de renda confiável. Erza sabe que melancias são derrubadas no nível 5 de Telulu, e ela pergunta a Ryota se ele já tirou sua licença, revelando que é exigida ao ir para o nível 6 e além. Isso se aplica a toda a masmorra, e ela explica que há uma nova licença a cada 5 níveis. Ela diz que se ele não tirar uma licença, os comerciantes não poderão comprar seus itens dos níveis mais baixos. Ryota vai para outro prédio onde pergunta sobre como obter a licença. O homem pergunta sobre suas conquistas, e Ryota menciona que ele cultiva regularmente no nível 5 de Telulu por melancias. O homem não fica muito impressionado, mas mostra a Ryota um melão do 6º andar. Ele planeja transformá-lo em um errante e diz que se Ryota puder derrotá-lo, ele receberá sua licença. Mas o homem o avisa que monstros do nível 6 estão em um nível totalmente diferente. Eles esperam o melão se transformar e ele acaba virando um slime de metal. Emily observa que seu corpo é imune a ataques de lâmina, mas Ryota decide ver se ele pode resistir à sua força de rank S. Ele consegue derrubá-lo, mas não é muito eficaz. Ele tenta sua arma em seguida, incendiando o slime e depois descongelando-o com uma bala congelante. Ele estilhaça o slime, explicando que causou uma diferença extrema de temperatura para tornar o metal quebradiço. E Emily fica impressionada. O homem também fica impressionado, e Ryota consegue sua licença. O homem observa que em seus 10 anos como examinador, ele nunca ficou tão impressionado. Ryota começa a pensar em como conseguir ainda mais quedas, e ele de repente pede a ajuda de Emily. Alguns dias depois, vemos que eles compraram um atum gigante por 1,5 milhão de pilos. Eles o deixam de fora, esperando que se transforme em um errante, e ele vira um gorila gigante. Emily fica traumatizada ao ver outro gorila, mas Ryota começa a atirar nele com suas balas congelantes. Ele sobe nele, eliminando-o facilmente, e Emily fica impressionada que ele o derrotou tão rapidamente. O gorila solta outra arma e Ryota fica animado para empunhá-las duplamente, pensando que isso facilitará seus combos, mas Emily se preocupa com o que aconteceria se ele virasse um cara mau. De volta à gratidão da andorinha, Ryona percebe que Erza parece distraída. Ela menciona que há uma greve. Ela diz que o arroz só vem do nível 6 da masmorra de Silicon, mas o grupo Albert que ocupa esse nível exigiu preços mais altos, ou então eles se recusam a vender.
Ryota decide ir verificar, mas ele encontra Netuno no caminho. Acontece que ele está lá pelo mesmo motivo, mencionando que esta não é a primeira vez que o grupo Attlebird faz isso, então ele está planejando destruí-los, mas Ryota pede uma chance para resolver a situação. Ele desce para o nível 6 e alguns dos caras do grupo Adelbert dizem para ele ir embora. Ele saca suas armas, então os homens chamam por reforços, preparando-se para lutar contra ele, mas Ryota atira 2 balas que se combinam, e todos os homens são subitamente postos para dormir. Netuno de repente aparece perguntando o que ele fez, e Ryota explica que se ele fundir 2 de suas balas de cura, ela se transforma em uma bala de sono. Vemos Ryota praticando com suas 2 armas, experimentando as diferentes combinações de suas balas, e ele descobre inúmeros efeitos diferentes. Netuno fica impressionado com ele, e eles acabam carregando todos os homens para fora da masmorra. Ryota é notado por outro homem, e ele se encontra com o chefe da masmorra de Sacro, chamado Clint. Ryota se pergunta o que ele quer, e o chefe pede sua ajuda em uma batalha por uma nova masmorra contra a cidade vizinha de Yitro. Ele menciona que as masmorras em Rietro todas soltam carne, mas uma nova masmorra apareceu no meio do caminho entre as 2 cidades, e ela solta tanto carne quanto vegetais, então ele quer reivindicá-la. Ryota se pergunta por que importa qual cidade possui a masmorra, e Clint explica que toda vez que uma queda é comprada, a cidade cobra um imposto, então ele diz que é extremamente importante para a saúde econômica de sua cidade. Clint se desculpa por perder a calma, e ele come um punhado de açúcar para se acalmar. Ele menciona que a propriedade de uma masmorra é geralmente determinada pela porcentagem de carne versus vegetais, mas como está dividida 50 a 50, a propriedade será determinada por quem conseguir mais quedas raras. Ele ouviu sobre as taxas de queda insanas de Ryota, por isso ele quer sua ajuda, dizendo que será pago mesmo se perderem, mas se vencerem, ele receberá uma isenção de impostos. Ryota explica a situação para Emily, e ela fica impressionada por ele ter sido convidado a verificar uma nova masmorra. Ryota diz a ela para ir com ele, mas ela acha que não será muito útil, mas Ryota insiste para que ela venha junto. Ryota e Emily partem para a nova masmorra, e Ryota acha estranho que a natureza selvagem seja tão estéril. Emily diz que é porque tudo acaba virando um errante, e ela observa que pode ser extenuante viajar entre cidades, então ela desenha um broto de feijão no chão, dizendo que eles são a fonte de energia. Então ela espera encorajar qualquer um que esteja lutando, e Ryota se junta desenhando seu próprio broto de feijão também. À noite, Emily monta acampamento e Ryota fica chocado que ela estava carregando uma barraca tão enorme. Ela diz a ele para pegar um pouco de água e de repente há um monte de marteladas acontecendo dentro da barraca. Quando Ryota retorna com a água, ele pensa que acampar na natureza é bem diferente, mas quando ele entra na barraca, ele a encontra completamente mobiliada. E Emily preparou um jantar incrível. Ryota se pergunta como ela carregou tudo, mas ela apenas diz que coube tudo em sua mochila, embora ela observe que estava um pouco pesado. Emily até faz sobremesa, dizendo que é a primeira viagem deles juntos, então ela se esforçou mais, e Ryota pensa que tem muita sorte de tê-la. Emily se prepara para queimar o lixo deles, dizendo que não querem que se transformem em errantes. Ryota fica surpreso que até o lixo se transforme em errantes, e Emily diz que os errantes que vêm do lixo são particularmente fortes e são monstros diferentes do que eram originalmente. Mas Ryota fica interessado ao ouvir isso, e ele coloca o lixo para fora, esperando que se transforme em um errante. Ele se transforma em um Frankenstein e Ryota o incendeia. Emily observa que não é suficiente, então Ryota combina 2 balas de fogo, criando um enorme inferno, e Ryota verifica a queda. No dia seguinte, eles deixam uma cenoura de fora, que se transforma em um slime. Ryota tem uma nova bala verde. O slime desvia do seu tiro, mas acaba sendo uma bala teleguiada. Ryota está animado com essa adição, mas Emily se preocupa que ele esteja se tornando ainda mais perigoso. Eles chegam à nova adega da masmorra e há uma tonelada de pessoas montadas ao redor dela. Ryota pensa que deve ser porque ambas as cidades enviaram pessoas para lá. Eles veem uma enorme pilha de lixo, e Ryota se pergunta como pode ser seguro. Eles veem uma garota usando magia de inferno para queimar o lixo, e Emily fica impressionada com o poder dela. Mas outra pilha de lixo se forma rapidamente, e Ryota percebe que a garota está exausta. Ele reconhece que o olhar dela é o mesmo que ele tinha quando estava completamente sobrecarregado no passado. Eles se aproximam da garota, dizendo que ela deveria descansar, mas ela insiste que precisa continuar antes que mais errantes surjam. Ela tenta lançar seu feitiço novamente, mas não consegue mais e acaba desmaiando. Ryota diz que ela precisa fazer uma pausa, mas ela se levanta afirmando que precisa continuar. Ele avisa que a saúde dela está piorando e isso pode levá-la à morte, mas ela ainda quer terminar o trabalho, então ele atira nela com a bala sonífera, forçando-a a descansar.
Ela acorda numa barraca e percebe que já é tarde, então corre de volta para a pilha de lixo onde errantes começam a surgir. Ryota os elimina, combinando suas balas de fogo para incinerá-los. Enquanto ele recolhe os drops, Emily pede para as pessoas fazerem fila para a coleta de lixo e nota a garota dizendo para ela dormir mais. O Ryota pensa que ela deve estar com fome, então a convida para comer, revelando que eles moveram a barraca para mais perto do local de coleta. A garota se apresenta como Celes e diz que há muito lixo na área porque os drops em Selene são isentos de impostos até que sua posse seja decidida. Ryota diz que eles a ajudarão e ela agradece, revelando que este é o único trabalho que ela consegue fazer antes de adormecer. No dia seguinte, Celes queima a pilha de lixo inteira de uma vez, e Ryota nota que seus feitiços estão mais poderosos do que ontem. Ela explica que sua magia se recuperou depois que lhe deram uma chance de descansar, e Emily diz para ela não se sobrecarregar, oferecendo que ela fique na barraca até o evento terminar. Ela reluta a princípio, mas acaba aceitando a oferta, então eles a mandam ir para a barraca enquanto Emily caminha com Ryota a caminho da sede da Sacro. No percurso, encontram um mercador vendendo joias e percebem que o anel mais caro custa 1000 de pilos. Emily quer o anel dizendo que é lindo, mas eles não têm dinheiro suficiente para comprá-lo. Ryota chega à sede da Secro, onde o responsável se apresenta como Duque. Ele mostra a Ryota um esboço de Selene, revelando que há 10 níveis, e que os andares ímpares dropam vegetais, enquanto os andares pares dropam carne. Duque explica que eles tinham um acordo com Hitro. O lado com mais drops raros em seus andares possuirá a masmorra. A Secro deve obter os drops raros nos andares ímpares para vencer, e Ryota concorda imediatamente em ajudá-los. Duque explica que os aventureiros que encontrarem monstros raros os capturarão para que ele possa finalizá-los, dizendo que é a forma mais eficiente de adquirir drops raros. Na masmorra, vemos um aventureiro agarrando um monstro raro e Duque diz a Ryota para finalizá-lo. No entanto, eles veem um grupo de aventureiros de Hietra observando-os. Um deles se chama Eugene, que é considerado especialmente habilidoso, mas sua taxa de drop de plantas está no rank F. Descobrimos que Hitra estava enviando aventureiros com baixas taxas de drop para derrotar os monstros raros, para que eles não dropassem nada. Ryota atira no monstro, abrindo um buraco nele, mas de alguma forma ele sobrevive e começa a crescer de tamanho. Os aventureiros da Hitro sabem que não podem matá-lo a menos que destruam o núcleo. Eugene persegue o monstro, pronto para atingir o núcleo, mas Ryota dispara uma bala teleguiada, estilhaçando-o no último instante. Duque diz a ele que eles obtiveram o drop raro, enquanto os aventureiros de Hitro se afastam frustrados. Eles saem da masmorra e Duque lhe dá muito dinheiro como recompensa, dizendo que ele também pode ficar com o drop raro. Ryota não esperava ganhar tanto, então ele pensa em fazer isso de novo. Naquela noite, ele volta para a barraca deles, mostrando a Emily o anel que ela queria. Ele quer que ela o tenha, o que a surpreende, mas Emily não quer aceitá-lo porque é muito caro. Ryota revela que é mais fácil ganhar dinheiro naquela área, dizendo a ela que ela é especial para ele, por isso ele quer dar a ela. Emily acaba aceitando e fica muito feliz, agradecendo a Ryota pelo anel. No dia seguinte, eles verificam as taxas de drop de Emily, e percebem que há um mais um ao lado de cada uma delas. Ryota revela que deixou o anel no chão para que ele se transformasse em um errante. Quando o errante apareceu, ele o matou imediatamente, e ele dropou o mesmo anel, mas com um efeito anexado. Eles seguem para a masmorra, onde Emily derrota um monstro, fazendo-o dropar um peito de frango. Isso a deixa feliz, pois é a primeira vez que ela consegue um drop de carne, já que sua taxa de drop de animais sempre foi rank F. Nesse momento eles veem um grupo de aventureiros lutando contra um monstro raro, e ele ataca Emily, jogando-a para trás, mas ela se levanta rapidamente. Descobrimos que os aventureiros são de Hietro, e um homem com uma alta taxa de drop chega, pronto para matar o monstro. No entanto, Emily avança, entregando o anel a Ryota, e ele imediatamente sabe o que ela tem em mente, então usa balas congelantes para imobilizar o monstro enquanto Emily desfere o golpe final. O monstro não dropa nada, então os aventureiros de Hitra fogem enquanto Ryota a elogia, devolvendo o anel. Na sede, Duque diz a Ryota que mais aventureiros de Heathrow chegarão e se reunirão nos andares ímpares para impedi-los de obter drops raros. Ryota sugere limpar os níveis antes que eles cheguem, dizendo que deveriam aumentar a recompensa por encontrar monstros raros. Duque não gosta da ideia, mas Ryota o assegura de que ele conseguirá os drops raros.
Então Duke concorda relutantemente com isso, e eles correm pela masmorra, derrotando os monstros raros para obter seus drops. No nível 9, eles encontram uma Hydra, mas Ryota atira suas balas teleguiadas, atingindo todas as suas cabeças de uma vez, e ele consegue matar a Hydra. Ela dropa cogumelos, e Ryota comenta que seu drop é tão sem graça quanto o dos outros monstros raros. Duke celebra pensando que já venceram, então ele parte para relatar suas conquistas à sede. Quando Ryota está prestes a sair, ele é cercado por um grupo de aventureiros de Heathrow, liderado por Eugene. Eugene diz a ele que eles falharam em sua missão por causa dele, e um dos aventureiros sela sua magia, esperando impedi-lo de usar suas armas. Todos o atacam de uma vez, mas ele os derrota facilmente, dizendo que é mais forte sem sua arma. Ele saca sua arma e atira na direção de Eugene, revelando que pode usá-las mesmo com sua magia selada. Ryota cura os aventureiros feridos e diz a eles que sabe como se sentem, então podem continuar atacando-o se quiserem, mas ele não pode perder porque tem alguém esperando por ele quando voltar para casa. Eugene sente inveja porque não tem alguém especial em sua vida, mas Ryota diz que ele pode encontrar alguém no futuro. De volta à barraca, Emily prepara muita comida para eles, e Celes diz a Ryota que ele se saiu bem, mas ele revela que Selan ainda não pertence a Sekiro, então a disputa está longe de terminar. No dia seguinte, Celis usa seu feitiço Inferno para queimar um pouco de lixo, mas de repente desmaia. Ryota a segura, usando uma bala de cura para ajudá-la a se recuperar, e pergunta por que ela usou um feitiço tão poderoso para queimar uma pequena pilha de lixo, e Celis revela que só consegue usar o feitiço Inferno de nível 3. Mais lixo é entregue a eles, e Celis está prestes a queimá-lo, mas Ryota a impede, dizendo que está ali para ajudar. Mas, apesar de seus esforços combinados, uma enorme pilha de lixo se acumulou, e Ryota se pergunta se é sempre tão ruim assim. Celis o informa que o mestre da masmorra acabou de aparecer e ninguém tem permissão para entrar em Selene por causa disso. Então todos estão comendo por estresse, o que explica por que há tanto lixo. Celis está exausta, então Ryota diz para ela fazer uma pausa, afirmando que ele cuidará de tudo. Emily a leva para o acampamento, e Ryota faz o seu melhor, mas no dia seguinte, a enorme pilha de lixo ainda está lá. Ryota diz que irá à sede para ver como as coisas estão, pensando que isso faria Celis se sentir melhor. Na sede da Sacro, ele vê Netuno com seus companheiros, e Duke o informa que o grupo de Netuno vai derrotar o mestre da masmorra. Ryota implora a Netuno para fazer isso imediatamente, mas Duke revela que eles precisam montar uma força conjunta com Heathrow para lidar com o mestre da masmorra, conforme o acordo. No entanto, Heathrow não está enviando ninguém, sabendo que os drops na masmorra podem mudar por causa do mestre, o que lhes dá vantagem, já que a Sekiro está prestes a vencer. Ryota se oferece para lidar com o mestre da masmorra, mas Duke diz que não permitirá, pois há uma regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na masmorra. Ryota pede a ajuda de Netuno, mas ele recusa, explicando que está sob contrato com Sekiro, então não pode agir por conta própria. Ryota tenta pedir ajuda aos outros aventureiros, mas ninguém quer ajudá-lo porque eles estão lá apenas para lucrar com os drops enquanto são isentos de impostos. Ele retorna à barraca, onde vê Emily pronta para a batalha, dizendo que vai se juntar a ele na luta contra o mestre da masmorra. Celis também quer se juntar, dizendo que alguém está disposto a ajudar com o lixo enquanto ela estiver fora. Eugene corre até eles, e Celis diz que ele concordou em queimar o lixo. Ryota se pergunta se ele conseguirá fazer isso sozinho, mas ele revela que não está sozinho, pois vemos um grupo de aventureiros trabalhando com ele. Ryota lhes fala sobre a regra de que apenas 3 aventureiros de alto escalão podem entrar na masmorra, então Celis mostra a eles suas estatísticas. E descobrimos que 2 de suas estatísticas estão no rank A, mas suas taxas de drop são terríveis. Eles entram em Selene e notam que não há monstros, pois eles se afastam quando o mestre da masmorra está por perto, o que explica por que os drops na masmorra foram afetados. O teto se quebra quando o mestre da masmorra aparece diante deles na forma de um cavalo escuro, que Celis reconhece como um bicórnio. Emily tenta um golpe, mas a barreira do bicórnio a repele, afastando-a, e Ryota tenta atirar, mas a barreira o protege. O bicórnio avança contra eles, mas Celis usa seu feitiço Inferno, forçando a criatura a parar enquanto Ryota atira, destruindo sua barreira. Emily consegue acertar um golpe, mas a barreira dele retorna, e Ryota pensa em usar a mesma sequência de ataques. Enquanto isso, na sede, Duke descobre que Ryota entrou na masmorra. Netuno não se surpreende com isso, mas Duke pensa que ele está em perigo porque o poder do bicórnio é uma enorme ameaça. A luta deles com o bicórnio continua, e Ryota comenta o quão resistente ele é, pois ainda está de pé depois de todo o dano que infligiram.
Um sigilo aparece de repente ao redor do bicórnio, e Ryota pensa que precisam pará-lo. Então Emily avança, mas o sigilo a faz perder força. Ele atinge Ryota e Celes e diminui a maioria de suas estatísticas em 2 ranks. Apesar disso, Emily ataca o bicórnio, quebrando sua barreira, mas é arremessada para longe. Ela se recupera rapidamente e eles verificam Celes. Percebem que ela está com dificuldades porque sua energia se esgotou depois que suas estatísticas foram reduzidas, então Ryota diz que lidará com o bicórnio sozinho. Ela pensa que está sendo um fardo para o grupo, mas Ryota diz que ela tem sido uma grande ajuda para eles, então ela deveria apenas descansar um pouco. Celes nunca tinha ouvido palavras tão gentis antes, pois se lembra que todos foram duros com ela, pressionando-a para terminar o trabalho, mesmo quando ela estava lutando para completá-lo. Mas Ryota não é como eles, e sua gentileza a deixa feliz. Então, enquanto Ryota luta contra o bicórnio, ela se levanta indo além do seu limite para lançar outro feitiço inferno, que destrói a barreira da criatura. Emily empresta seu martelo a Ryota e ele avança contra a criatura, esmagando seus chifres e consegue derrotá-la. Eles verificam Celes, dizendo a ela que não teriam conseguido sem ela. Ela fica feliz por ter conseguido ajudá-los, e Ryota lhe dá o drop do bicórnio, mas ela se recusa a aceitá-lo dizendo que é muito valioso. Mas Ryota e Emily insistem em dá-lo a ela, então ela acaba aceitando, e descobrimos que o item permite que ela use magia de nível 1 sem limitações. Na sede, Duke fica surpreso ao saber que eles derrotaram o mestre da masmorra, e ele corre para fora, querendo informar a todos sobre isso. Os companheiros de Netuno se aproximam de Ryota, elogiando-o por sua conquista. Ryota pergunta onde está Netuno, mas eles ficam em silêncio e vemos Netuno ameaçando o líder dos aventureiros de Hitro, dizendo que não pôde se juntar a Ryota por causa de suas ações. De volta ao acampamento, Celes usa os itens que recebeu, permitindo-lhe usar magia de fogo de nível 1 para queimar o lixo. Descobrimos que Selen agora pertence a Sekiro e que a disputa finalmente acabou. Ryota diz a ela que eles retornarão a Sekiro amanhã e a convida para ir com eles, dizendo que quer que ela faça parte de seu grupo. Celes aceita feliz e Emily a acolhe como parte da família, ansiosa pela próxima aventura. Enquanto isso, vemos Ed comendo cenouras, mas ela não gosta do sabor e deseja que Ryota volte logo para que ela possa comer as cenouras dele novamente. Ryota e seu grupo voltam para Sekro, mas todos olham para Celes, cativados por sua beleza. Eles se deparam com Erza, que fica surpresa ao ver Celes, perguntando-se quem ela é. Ryota explica que Celes é sua nova integrante do grupo, e Erza diz para ele passar na loja dela quando tiver tempo, pois quer pedir um favor a ele sobre o Festival da Colheita. Mas ela sai correndo, e os três ficam se perguntando sobre o que é o festival. Celes e Emily coletam informações sobre isso, e depois de um tempo, descobrimos que os bens coletados na masmorra são exibidos durante o evento para que possam se transformar em errantes em uma arena onde os aventureiros os combateriam. Celes se pergunta o que eles estão fazendo naquela área, então Ryota mostra a ela uma caixa enquanto explica que ele coletou sementes em Nionium, enquanto eles estavam reunindo informações, permitindo-lhe maximizar sua velocidade. Ele revela que a caixa contém algumas das sementes que ele coletou enquanto errantes aparecem de repente. Ryota avança contra eles e Celes parece preocupada, mas Emily a assegura de que tudo ficará bem. Os errantes dropam um novo tipo de bala e Ryota se pergunta o que ela faz. De repente, há explosões pela cidade enquanto um errante faz sua aparição. Emily avança contra ele enquanto Celes usa seu feitiço Inferno, criando um pilar de fogo, mas o errante consegue sobreviver e ataca Emily. Ryota o empurra para longe e o joga para cima, atirando com suas novas balas, que prendem os movimentos do monstro. Enquanto o monstro cai, Ryota usa uma bala de apagamento para finalizá-lo, e ele dropa uma bolsa que coleta automaticamente os itens dropados. O martelo de Emily está quebrado, e ela tenta consertá-lo, mas acaba quebrando o cabo. No dia seguinte, eles vão ao armeiro Smith, que se oferece para fazer um novo martelo para Emily se ela o ajudar a divulgar seu negócio. Emily aceita a oferta dele, então ele começa a fazer a arma. Ryota retorna a Nionium, onde encontra o grupo de Margaret. O companheiro dela diz que o negócio de caixas de ar deles não está indo bem, então Ryota sugere vender os drops de anéis deles. Os monstros começam a dominá-la, então Ryota atira neles, e Margaret o agradece por salvá-la, dando-lhe um anel como recompensa. Enquanto isso, Emily experimenta o cabo enquanto Eve entra de repente, perguntando sobre o paradeiro de Ryota, e Emily diz a ela que ele está na masmorra.
Eve tenta procurá-lo, mas vemos Ryota agora na gratidão das andorinhas, perguntando se o que Erza quer dele. Ela quer que ele colete drops raros, oferecendo-se para pagá-lo por isso. E ele concorda, então ela lhe dá uma lista dos drops raros que ela quer que ele colete. Ele descobre que dinheiro está sendo dropado em uma masmorra, então ele pega um pouco e o deixa do lado de fora, esperando que se transforme em um errante. Ele se transforma em um pássaro, que começa a voar para longe, desviando de suas balas enquanto tenta escapar. Mas Ryota usa suas balas teleguiadas, conseguindo eliminá-lo, e ele dropa uma poção que pode aumentar temporariamente a taxa de drop de plantas de uma pessoa em 3 ranks. Nesse momento, Eve se agarra a ele, pedindo suas cenouras. Ryota realiza o desejo dela e diz para ela pegar algumas cenouras para os membros do grupo dela, mas ela diz a ele que deixou seu grupo porque os outros aventureiros não compartilham sua obsessão por cenouras. Em um flashback, vemos uma jovem Eve com seu grupo, comendo carne, e ela diz aos seus companheiros que odeia vegetais. Mas eles dizem que ela precisa comê-los para ser saudável, então ela sai correndo e começa a se aventurar sozinha. Ela mata um monstro, mas ele dropa um garoto, e ele pergunta se ela é um fantasma. Outro monstro aparece de repente, mas Eve o elimina, e o garoto pede para ela ensiná-lo a lutar. Eve concorda com isso, então ela danifica um monstro e o instrui a jogar uma bomba, permitindo que ele consiga sua primeira morte. O monstro dropa uma cenoura, mas Eve diz para ele jogá-la fora porque ela não gosta. No entanto, ele a força a comer, e ela fica surpresa com o quão bom é o sabor. Então ela acaba terminando a cenoura inteira, dizendo ao garoto que eles deveriam formar um grupo. O garoto concorda com isso, mas ele desaparece de repente. De volta ao presente, Eve revela que o garoto a fez se apaixonar por cenouras. Ryota diz para ela pegar suas próprias cenouras, mas ela revela que sua taxa de drop de plantas é D, então ela só consegue cenouras comuns. Ele lhe dá a poção e ela a bebe, elevando sua taxa de drop de plantas para o rank A. Eve derrota um slime e obtém uma cenoura deliciosa que ela come instantaneamente. Eve fica feliz por ter conseguido a cenoura sozinha, então ela pergunta sobre a poção, mas Ryota diz que é um item especial que só ele pode obter. Ela o implora para deixá-la se juntar ao grupo dele, e Ryota aceita relutantemente. Ele retorna para a casa deles, onde Emily lhe mostra seu novo martelo, mas ela vê Eve agarrada a ele, então ela se pergunta o que está acontecendo. Ryota lhes diz que ela vai se juntar ao grupo deles, então Emily a acolhe. No dia seguinte, Ryota percebe que Celis não está se sentindo bem. Celis revela que é por causa da tempestade mágica, dizendo que a deixa enjoada, mas ela se sentirá melhor depois que passar. Ryota decide procurar uma casa maior que não seja afetada por tempestades mágicas. Eles verificam outra casa e Celis imediatamente se sente melhor, pois o proprietário lhes diz que a casa foi construída para bloquear os efeitos das tempestades mágicas. Emily pergunta sobre o custo do aluguel e o proprietário revela que são 400 mil pilos por mês. Emily e Celis acham muito caro, mas Ryota decide aceitar porque quer ter uma casa que possa fazer sua família sorrir. Ryota nota que está quase na hora do Festival da Colheita, então eles precisam coletar os drops raros da lista de Erza e procurar os monstros raros de Telulu. No 7º nível de Telulu, Ryota encontra o capitão com os aventureiros novatos. O capitão começa a chorar, dizendo a eles que está orgulhoso porque eles se tornaram mais fortes. Os novatos ficam felizes por tê-lo seguido, mas Ryota pensa que eles foram doutrinados. Eles encontram um slime rosa, e Ryota tenta atirar nele, mas ele sobrevive e se torna imune aos seus ataques. Celis diz para ele parar, explicando que ele não pode derrotar o slime sozinho, porque ele se torna invencível quando está perto de morrer e não sofre mais dano da última pessoa que o atacou. Ela usa um feitiço de fogo para derrotá-lo, e diz a Ryota para deixá-los lutar e apenas focar em desferir o golpe final. Outro slime aparece, então Emily o ataca enquanto Ryota o finaliza, fazendo-o dropar uma montanha de cebolas. Ryota percebe que é fácil lidar com os slimes se trabalharem em equipe, e eles começam a falar sobre o que comer no jantar quando, de repente, Ryota é atingido, sendo jogado para trás. Ele nota que o monstro não é um slime comum, então conclui que é um monstro raro. Celis revela que ele tem a habilidade de refletir dano quando está perto de morrer, então eles precisam enfraquecê-lo com cuidado. Eve diz a eles para deixarem com ela porque ela já lutou contra um antes. Ela ataca o monstro, e Riona atira nele, permitindo que o derrotem. Ele deixa cair uma joia, e Celis explica que ela reflete dano quando equipada. Ele decide vendê-la para Erza, que imediatamente a reconhece como um item raro chamado Lágrima de Slime, e ela lhe paga 3.000 de pilos pelo item. Ryota vai para Nionium, onde derrota um esqueleto vermelho que deixa cair uma nova semente que aumenta sua energia.
Ele sabe que a energia é usada para lançar magia, então começa a se perguntar como pode aprender magia. Ryota compra um item que vale 3.000 de Pillows, enquanto Celes revela que as pessoas geralmente aprendem magia subindo de nível, mas ela sabe que ele está preso no nível 1. A fruta mágica permite aprender um feitiço aleatório ao ser consumida, então Celes diz a ele para comê-la, mas Ryota a deixa no chão esperando que se transforme em um Stray. Ele eventualmente se transforma em uma bola de metal e ele se aproxima enquanto ela lentamente toma sua forma. Ryota luta contra ele porque possui 80% de seus atributos. Ele joga a criatura e atira nela, abrindo um buraco. Ele deixa cair uma fruta mágica enquanto Celes comenta que é o mesmo item, mas Ryota diz a ela que é diferente e começa a comê-la. Depois de algum tempo, Ryota diz a Emily que agora pode usar 2 feitiços. Ele demonstra o primeiro feitiço conhecido como Cortador de Vento, e Emily quer saber sobre o segundo. Ryota diz a ela que é estranho, dizendo que terá que testá-lo em um slime. Celes queima os slimes bebês, fazendo o maior ficar bravo, e Ryota usa seu feitiço de reserva. O slime está prestes a atacar Emily, mas ele atira nele com sua bala de ligação, enquanto ela desfere o golpe final. O slime deixa cair muitas batatas, e Ryota revela que o feitiço aplica suas taxas de drop a quem derrotar o monstro. Ele pensa que é inútil, mas Emily discorda, dizendo que conseguiu subir de nível depois de derrotar o monstro, então ele decide usá-lo para ajudá-los a ganhar experiência. Ryota retorna à loja de Erza, onde vê uma garota chamada Alice, perguntando ao capitão se ela pode se juntar ao grupo dele. Erza diz a Ryota que o nível máximo dela é 2, então os outros aventureiros não a querem em seu grupo. O capitão está prestes a deixá-la entrar, mas Ryota o impede, dizendo que quer que Alice se junte ao grupo dele, porque sabe que o capitão não a tratará bem. Erza diz a Alice que o grupo de Ryota é o melhor da cidade, então o capitão vai embora, e Ryota o acolhe em seu grupo. Eles verificam os atributos dela, e Ryota nota que são terríveis, mas ele diz a ela para começar a subir de nível de qualquer forma. Eles entram em Nihanium, onde Alice diz a ele que nasceu em uma masmorra. Ela aponta para a localização dos monstros, e eles veem um grupo de esqueletos na área. Ryota fica impressionado que ela possa identificar a localização dos monstros, e ele usa sua bala de ligação, dizendo a ela para acabar com eles enquanto estão contidos. Ela consegue subir de nível, então eles saem da masmorra para verificar seus atributos, mas ainda parecem ruins, e Ryona sabe que é o nível máximo dela. Alice diz a ele que uma criatura chamada Bonesy quer que ela retorne à masmorra, então eles voltam para dentro, e ela aponta para um esqueleto dizendo que quer ser derrotado por ela. Ela consegue derrotá-lo, fazendo-o encolher, e ela diz a Ryota que Bonesy lutará com eles. Eles vão para Telulu, onde ela diz a Ryota que um monstro chamado Digley está chamando-a. Bonesy se transforma em um esqueleto de tamanho humano, e ele luta contra Digley, conseguindo garantir a vitória. Depois de ser derrotado, Digley se transforma em um pequeno slime, e também se torna seu animal de estimação. Eles voltam para casa, onde Ryota apresenta Alice a todos, e todos a acolhem na família. É hora do Festival da Colheita, e vemos Ryota e Emily verificando as barracas. Ele compra um sino para ela, e ela o prende em seu novo martelo para que possa levá-lo para onde quer que vá. Alice os leva a uma barraca estranha que vende caixas, e o lojista lhes fala sobre um monstro que dá muita experiência quando é derrotado. Ele revela que as caixas farão aquele monstro aparecer para que possam usá-lo para ajudá-los a subir de nível. Ryota decide experimentá-lo, e eles o deixam no chão, onde ele se transforma em um rato. Ele usa sua bala de ligação para restringir seus movimentos e então lança o feitiço de reserva. Emily o esmaga até a morte, e ele deixa cair uma bala de fortalecimento. Ryota decide experimentá-la, fazendo um sigilo aparecer, mas nada acontece, então ele começa a pensar que a bala está quebrada. Mas quando ele dispara uma bala normal, ela é muito mais forte do que o normal. Então ele conclui que a bala de fortalecimento aumenta o poder de seu próximo tiro. Eles retornam à cidade, onde as pessoas estão em pânico porque um Stray apareceu e está prestes a atacar uma garota. O grupo tenta derrubá-lo, mas a cada ataque o Stray cresce em tamanho. Ryota conclui que o monstro está absorvendo seus ataques, e naquele momento Netuno se junta a eles, sabendo que precisam de ajuda. Seus companheiros lançam um feitiço dando-lhe um par de asas, que ele usa para voar no ar. Ryota prende a criatura, enquanto ele lança um poderoso feixe de energia, que derrota o monstro em um único golpe. A garota se aproxima de Ryota, e ela o agradece por salvar a cidade, dizendo que quer ser uma aventureira quando crescer, e Ryota a encoraja a trabalhar duro. Até Celes retornou da masmorra, e Ryota apresenta seu grupo a Netuno.
Netuno tenta convencê-lo a se juntar ao grupo dele, mas Ryota rejeita a oferta. Enquanto continuam a aproveitar o festival, Alice os aponta para um certo local onde ela pode sentir monstros. Celis pensa que deve ser a arena onde os lutadores se unem para enfrentar Strays e competir por um prêmio. Ryota pensa que eles deveriam se juntar, e ele decide escolher Celis como sua parceira porque ela sabe muito sobre os monstros. Na arena, a multidão os aplaude enquanto lutam contra um slime. Celis usa seu feitiço Inferno, e Ryota o finaliza. Ele a elogia por sua performance, dizendo a ela que ela é um membro importante do grupo, e isso a deixa feliz. Naquela noite, Celis lhes mostra o item raro que conseguiram na arena, que se revela ser um conjunto de fogos de artifício. Eles começam a brincar com ele, enquanto todos aproveitam o momento. Mas depois de consumir o item, Alice de repente se distrai, e ela começa a se afastar, dizendo que alguém a está chamando. Ryota a para, fazendo-a recuperar a consciência, e ele pergunta de onde vem a voz. Alice o aponta para Nian, e ele diz a ela que eles investigarão amanhã porque já está ficando tarde. No dia seguinte, Ryota se encontra com Clint, que o informa que os monstros não estão deixando cair nada nas masmorras. Ele revela que isso nunca aconteceu antes, e ele está começando a ficar preocupado porque não sabe quanto tempo vai durar. Clint pede a Ryota para investigar, então ele retorna a Tlulu com seu grupo, onde eles veem um par de aventureiros reclamando da situação. Eve ordena a Ryota para matar um slime porque ela quer comer uma cenoura. Ryota pensa que não vai deixar cair nada, mas ele atira de qualquer forma, e para sua surpresa ele realmente deixa cair uma cenoura, então eles começam a se perguntar por que nada está caindo para os outros aventureiros. Ryota se lembra que alguém de Nihanium estava chamando Alice, e Nihanium é uma masmorra onde os monstros não dropam nada para outros aventureiros, então ele elabora uma teoria, e ele rapidamente sai correndo indo para Nihanium. No quarto nível, ele encontra uma garota misteriosa, pensando que ela deve ser a razão pela qual os monstros não estão deixando cair nada. Ele conclui que ela é a mestra da masmorra, então ele atira nela, mas a bala passa direto por ela, e ela o chuta para longe. Ryota percebe que seus ataques não funcionam nela, então ele se pergunta como vai conseguir derrotá-la. Ele tenta usar suas balas especiais, mas elas também passam direto por ela. Nada parece funcionar e ele é chutado para longe novamente. Até suas balas de fusão não têm efeito e ele pensa que não tem chance de vencer, mas de repente ele percebe que um de seus tiros conseguiu atingi-la. Enquanto a chefe desenterra a bala, Ryota percebe que suas balas teleguiadas são eficazes. Ele instantaneamente carrega sua arma com balas teleguiadas, mas quando ele as dispara, elas ainda atravessam o corpo da chefe. No entanto, quando ela tenta atacar, ela é atingida pelas balas teleguiadas. Ryota continua a atirar, e enquanto a chefe tenta atacar novamente, sua mão é destruída pelas balas. Ryota explica que no momento em que ela tenta atacar, seu corpo se torna físico, e as balas teleguiadas a atingirão instantaneamente. Ryota fica sem balas teleguiadas, mas ele causou dano suficiente para enfraquecê-la, então agora ele pode seguir seus movimentos. Ele ataca com uma cabeçada, jogando os dois para trás, mas ele se levanta e a finaliza. Ele acaba desmaiando e quando acorda, encontra Emily o chamando. Ela revela que os drops voltaram, dizendo a ele que ele salvou a todos, mas ela gostaria que ele não se esforçasse tanto, não querendo que ele se machuque. Enquanto estão prestes a voltar para casa, Ryota nota um anel que a mestra da masmorra deixou cair. Eles saem da masmorra, e Emily quer contar a todos que Ryota salvou o dia, mas ele prefere não ter esse tipo de atenção. O resto de seu grupo chega, dizendo a ele que ele é muito imprudente, e Ryota concorda em não fazer as coisas sozinho da próxima vez. No dia seguinte, Ryota volta para Nihanium, e ele tenta testar o anel que conseguiu. Um grupo de esqueletos se aproxima dele, que ele facilmente derrota, e o anel parece ter a capacidade de criar cristais. Ele encontra o grupo de Margaret, e eles mencionam que sua ideia de vender anéis não funcionará, porque eles só caem de dragões, e Margaret não é forte o suficiente para derrotá-los sozinha. Eles verificam os atributos de Margaret, e vemos que ela está no nível 94, mas seus atributos estão todos em F. Ryota sente pena dela, então ele lhe dá um de seus cristais. Isso a permite subir de nível, e aprendemos que seu anel tem o poder de transformar os monstros que ele mata em cristais de XP. Margaret fica subitamente chocada quando vê que seus atributos também subiram de nível. Ryota decide tentar novamente, dando a ela mais de seus cristais, e ela sobe para o nível 96 com todos os seus atributos subindo novamente. Ryota pensa que Margaret deve ser apenas uma late bloomer, e seu trabalho duro está finalmente valendo a pena. Margaret está muito feliz e quer retribuir Ryota, mas ele simplesmente sai correndo.
Ele compra todas as cenouras e brotos de feijão da cidade e planeja subir o nível de seu grupo. Ele explica como seu anel funciona para eles, mas Eve se recusa a deixá-lo destruir as cenouras. Ryota promete conseguir cenouras melhores para ela, então ela concorda em esperar pacientemente. A montanha de cenouras e brotos de feijão eventualmente se transforma em strays, e Ryota derrota os monstros com suas armas enquanto as garotas se revezam pegando os cristais. No final do dia, eles verificam seus atributos, e vemos que todos estão no nível máximo. Celis fica muito feliz quando vê que finalmente tem um atributo de drop que não é F, e ela agradece a Ryota por tudo. Emily acha um pouco triste que Ryota não consiga nenhuma experiência para si mesmo quando trabalha tão duro, mas Ryota diz que as experiências que ele teve neste mundo são mais valiosas para ele. Ele pensa que agora que todos atingiram o nível máximo, é hora de sua família passar para a próxima fase. No dia seguinte, vemos o grupo andando pela cidade e vemos que eles começaram a ficar bastante famosos. Eles vão tirar licenças de masmorra para Emily e Celis e os vemos passando facilmente nos testes. Alice se pergunta o que eles deveriam fazer em seguida. E Riona sugere se separar para descobrir como cada um pode aproveitar ao máximo seus talentos. Vemos o grupo caçando nas várias masmorras, e depois de uma semana, eles se reúnem para ver quanto cada um conseguiu ganhar. Emily revela que conseguiu fazer 160 mil quilos por dia, enquanto Solace e Alice conseguiram ganhar cerca de 100 mil cada. Eve revela que fez cerca de 120 mil, mas nota que acabou comendo todas as suas cenouras, e Ryota não consegue acreditar que ela pudesse comer tanto. Ryota continua revelando que fez cerca de 2.000 mil por dia, e Emily se pergunta o que ele planeja comprar com todo o dinheiro deles. Ryota acaba comprando o mais recente cartão mágico para todos, e vemos que ele tem uma função especial que pode transferir seus itens diretamente para sua casa para que nunca fiquem sem espaço ao caçar. Ryota se encontra com Erza, e ele nota que é um incômodo para ele fazer várias viagens constantemente para trazer todos os seus itens, então ele faz um acordo com ela para que ela possa lidar com o gerenciamento de todos os itens. Emily a acolhe na família, e eles decidem fazer uma festa de boas-vindas para ela, mas Ryota se pergunta por que Netuno também apareceu. Margaret também chega para agradecê-lo mais uma vez, e Emily os convida a entrar, dizendo que quanto mais, melhor. O mercador de carroças também aparece, e Clint vem agradecê-lo por derrotar a mestra da masmorra. Ryota não consegue acreditar que de repente há tantas pessoas, mas ele pensa em tudo o que passou com eles e como ele tem sorte de ter vindo para este mundo. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.